Show de bola, estamos de volta com o Caderno de Esportes. Faltam poucas horas para a sexta-feira, mas o que importa nessa quinta são os 113 anos de história do Grêmio. Parabéns pro tricolor gaúcho. Se a fase não tá boa, o passado dá muito orgulho para esse torcedor. Pois é, vamos deixar o torcedor do Grêmio um pouco mais feliz nesse dia de aniversário do clube. A gente viajou até a Bulgária para mostrar para vocês, apresentar para vocês uma grande personagem, uma afiliada do Grêmio, que se perdeu com o tempo, mas olha o nome dela, Grimiana. Vamos entender essa história? Como é que ela carrega o Grêmio no nome, lá na Bulgária, do outro lado do mundo? Vamos entender um pouquinho mais essa história que representa e mostra o quanto o Grêmio é grande nesse dia de aniversário do imortal tricolor. Com o Grêmio, aonde Grêmio estiver. Por que raios uma búlgara cantaria o hino do Grêmio a mais de 10 mil quilômetros do Brasil? Como o tricolor gaúcho conseguiu marcar a vida de uma família numa pequena cidade do leste europeu? Que ligação é essa que une uma mulher a um time tão distante? Calma, amigo, você já vai entender. Há quem diga que o torcedor de futebol faz as maiores loucuras em nome da paixão pelo esporte. Os apaixonados mais ousados chegam ao ponto de batizar os filhos em homenagem aos ídolos que fizeram história. Vários Romários, Ronaldos, Dieguitos se multiplicam como tributos vivos às lendas que encantam o mundo com a bola nos pés. Mas você já ouviu falar de alguém batizado por causa de um time brasileiro? Pois é, nós achamos. Esta é Grimiana Beliova. Poucos sabem da história desta búlgara de 55 anos que leva na identidade uma homenagem a um dos maiores clubes do Brasil e do mundo, o Grêmio Futebol Porto Alegrense. Eu fiquei sabendo dessa história quando ainda era uma criança bem pequena, mas não lembro exatamente a data em que isso aconteceu. Não me recordo claramente de quando me contaram a história do meu nome pela primeira vez, porque se falava disso com muita frequência na nossa família. Da mesma forma que eu continuo a contar frequentemente essa história sempre que alguém pergunta de onde vem meu nome. Как се казвам, хората ме питат на кой съм кръстена. Calma, Grimiana. Para contar essa história, nós precisamos voltar à década de 60. Mais precisamente no ano de 1961. Naquele ano, o Grêmio, pentacampeão estadual, se preparava para buscar o 6º título consecutivo. Em 61, o Grêmio estava no meio da chamada 12 anos em 13. O Grêmio, em 13 anos, foi 12 vezes campeão estadual. Mas antes que a campanha do vice-campeonato gaúcho daquele ano tivesse início, o Grêmio teve pela frente a jornada mais ousada de sua história até então, a primeira excursão para a Europa. No dia 26 de março, o Grêmio embarcou para o velho continente com a delegação composta por 24 membros. Durante os 89 dias de excursão, até o retorno a Porto Alegre, os desbravadores gremistas levaram as cores do clube para 10 países. Em 24 amistosos comandados pelo lendário técnico Foguinho, os gaúchos somaram 12 vitórias, 4 empates e 8 derrotas, balançando 60 vezes as redes adversárias. Em meio a essas partidas, o Grêmio enfrentou grandes potências, como o Real Madrid de Puskás e de Stefano, e desfilou seu futebol em grandes cidades da Europa. Renato, livre pela direita, pode fechar, fecha para o Tiro, deu para o de esquerda, tira gol do Grêmio! Gol de Renato! Exatamente o homem que não vinha atuando bem, marca um gol espetacular! Mas foi na Bulgária, em uma das partidas menos badaladas do roteiro, que o clube deixou uma semente. E a fim de contar melhor essa história, desembarcamos em Sófia, capital da Bulgária, país espremido na Península Balcânica. É nessa pequena cidade com pouco mais de 400 mil habitantes que vive uma curiosa personagem da história do futebol, a afilhada do Grêmio. No dia 25 de abril de 1961,
o Grêmio fez a mais exuberante das suas apresentações na excursão. Os brasileiros aplicaram um sonoro 5-1 na equipe do CDNA, a seleção do Exército Nacional Búlgaro, que se transformaria no CSKA Sofia, até hoje o maior time da Bulgária. Naquele tempo, o CDNA era o melhor time da Bulgária. Era o time que tinha os melhores jogadores. Quase todo o resto dos times não podia nem se dar o luxo de sair da Bulgária. A atuação gremista diante dos decacampeões nacionais se impressionou os mais de 25 mil espectadores presentes no Estádio Nacional Vassil Levski. Este jogo despertou um interesse enorme da população na época. Lembro que o estádio já estava completamente lotado 2 horas antes da partida começar. Foi um evento espetacular, porque àquela altura o Estádio Nacional Vassil Levski era a infraestrutura esportiva mais moderna, não somente da Bulgária, como também de toda a Península Balcânica. Pelas pesquisas que a gente fez, mais de 1 milhão de pessoas assistiram o Grêmio na Europa, naqueles 24 jogos. Dá uma média aproximada de 43 mil pessoas. Foi aqui, no gramado do Estádio Nacional da Bulgária, que a história de Grimiana começou a nascer. O seu pai, que acompanhava o jogo entre Grêmio e a equipe do Exército Nacional, gostou muito da garra, da determinação da equipe gremista e decidiu então batizar a sua filha com o nome do clube brasileiro. Nós todos ficamos muito espantados com a velocidade, com a resistência e com as combinações de jogadas da equipe do Grêmio. Nós não conseguimos decifrar o jogo deles até o apito final do árbitro. O resultado espantou também quem não viu o jogo das arquibancadas. Um torcedor que nem sequer estava no estádio durante a partida se apaixonou pelo Grêmio. Vassil Angelov Vassilev acompanhava a goleada gaúcha pelo rádio no mesmo dia em que sua esposa deu à luz a primeira filha do casal. Após o jogo, Vassil já sabia como se chamaria o bebê caso fosse uma menina: Grimiana. Разказва се как в деня на моето раждане, което е било през... Contam que no dia do meu nascimento, dia 25 de abril de 1961, o Grêmio visitou a Bulgária em meio a uma excursão que fazia pela Europa. Naquele dia, o meu pai, que era torcedor do CDNA, acompanhou pelo rádio o encontro entre as duas equipes. Ficou muito impressionado com o futebol dos jogadores gremistas e deu a mim o nome do time brasileiro. A minha mãe aceitou a decisão do meu pai, porque a ideia era que eu tivesse o nome de alguma das minhas duas avós. Sugeriram Greta, Galina e outros nomes assim. Como a minha sogra se chamava Gena, meu marido pensou em Grimiana, que é bem próximo disso. Vassil tinha comprado uma boneca. Ele foi até o hospital e disse que havia escolhido o nome Grimiana por causa do time brasileiro. Isso me pareceu muito simpático. Meu marido estava muito feliz, porque enfim tínhamos uma menina, já que passamos os 3 anos anteriores tentando ter um filho sem conseguir. Ele se tornou pai e eu mãe. Ele veio, começou a jogar a boneca para o ar e assim me informou sobre o nome. Só que naquele tempo não era fácil registrar uma criança com um nome novo e diferente. A Bulgária ainda era parte do bloco soviético no período da Cortina de Ferro, quando o velho continente se encontrava dividido em Europa Ocidental e Oriental, separando as zonas de influência capitalista e socialista na região. Havia então uma série de restrições para que a vontade do Sr. Vassilev fosse realizada.
Naquela época havia listas de onde você deveria escolher o nome para o seu filho. É claro que o meu não constava nessa relação. Então o meu pai justificou a escolha dele com a presença das iniciais das minhas duas avós, o G e o M. Na ocasião, ele não podia explicar de onde vinha a inspiração para o meu nome. Só bem mais tarde, ele confessou publicamente que era por causa do Grêmio. Измислил името Гримяна. 2 semanas depois de me batizar como grimiana, meu pai decidiu informar o Grêmio sobre o nascimento de uma menina com o nome do clube em um país pequeno e distante. Decidiram então escrever uma carta. Ao mesmo tempo, em Mísia, minha cidade natal, uma fábrica de celulose foi construída por uma equipe de construção alemã. Meu pai levou a carta a eles para que fosse traduzida e a enviou ao Grêmio. É por isso que todas as respostas vindas do Brasil chegavam em alemão para nós. Значи този завод е строен от една немска фирма. Значи това писмо е изпратено на 12 май. Enviamos essa carta no dia 12 de maio de 1961. Alguns meses mais tarde, nós recebemos a primeira resposta do Grêmio. Grêmio, където пише, че много се радват. Escreviam com imenso prazer por saber da nova afiliada. Disseram também que talvez houvesse outros casos parecidos entre seus milhões de torcedores pelo mundo, mas que não tinham conhecimento. Eles pediram uma foto minha e de toda a família. Na carta, comentaram o prazer da passagem pela Bulgária e se mostraram dispostos a encontrar a nossa família no ano seguinte. желание на следващата година да се видят отново, да се видят всъщност с моето семейство. Nessas primeiras cartas surgiu um pequeno engano. Devido às traduções entre o idioma búlgaro, o alemão e o português, os representantes do Grêmio entenderam que a menina se chamava Gremina e não Grimiana. O erro histórico se perpetuou nos registros do clube e da imprensa até a realização desta matéria aqui. Aqui em Sófia, o Grêmio encontrou uma boa casa no início dos anos 60. As excursões do clube na Europa naquela época passaram a ter como destino obrigatório a capital búlgara. E mesmo após a visita em 1961, ano de nascimento de Grimiana, a delegação gremista voltaria a Sófia em 1962. E neste ano, os jogadores da equipe do Grêmio e a comissão técnica ficariam marcados para sempre na história da pequena Grimiana. E a conexão dela com o clube ficou ainda maior. De volta a Sófia para enfrentar a seleção da Bulgária em 2 amistosos, a comitiva gremista encontrou a neve e a sua afiliada. A ideia inicial era que a equipe do Grêmio visitasse a minha cidade natal, que naquela época ainda se chamava Bugiovce, seu antigo nome. Lá iniciaram-se os preparativos para receber o clube, considerado por todos um convidado de alto nível. Mas no último instante o prefeito proibiu a visita sem explicar o motivo. Foi então que o meu pai e os amigos dele decidiram organizar um ônibus de torcedores para viajar até Sófia e encontrar o Grêmio. Втората година, която се е състояла. As fotos tiradas em frente ao hotel em que se hospedaram os brasileiros são os únicos registros que mostram a pequena Grimiana e seus familiares junto dos padrinhos gremistas. Eu entreguei minha filha nas mãos dos jogadores. Todos a carregaram nos braços. E assim ela circulou a grande mesa em que estávamos. Grimiana ficou muito calma. Eu pensei que ela começaria a chorar, mas isso não aconteceu. Ela sorria o tempo todo. O Grêmio ficou sendo o único padrinho da minha filha. Ela não tem nenhum outro. Entre troca de presentes e gentilezas, o Grêmio propôs que a menina fosse estudar e viver em Porto Alegre. Mas o convite foi prontamente recusado. Como ela ainda era muito pequena, senti pena de deixá-la morar no Brasil. Parecia ser muito longe na época. As correspondências que atrasavam muito na época continuaram por um tempo após a volta do time ao Brasil. Mas o contato praticamente desapareceu depois que os trabalhadores alemães que existiam em Mísia, na cidade natal de Grimiana, foram embora do local.
E as poucas tentativas posteriores de falar com os padrinhos foram frustradas. В 1985 година, когато реших да се омъжвам, мъжа ми Quando eu decidi me casar em 1985, o meu marido queria convidar todo o time do Grêmio para o nosso casamento. Ele mandou uma carta para o endereço que nós julgávamos ser o correto. 5 години. Muito tempo depois, eu soube que o convite tinha viajado por 5 anos. Да имам някаква връзка Em 2001, eu já tinha perdido qualquer esperança de entrar em contato, quando surgiu um anúncio numa revista. Идва тази статия във вестника, с която пише, че ме издирват. Já em 2001, 2 anos antes do 100º aniversário, o Grêmio iniciou uma busca pela afilhada perdida, a fim de trazê-la para as festividades do centenário do clube em 2003. Най-интересното беше, че се обади един колега на O mais interessante disso tudo é que ficamos sabendo da procura do Grêmio por meio de um colega do meu marido. Ele nos ligou dizendo que uma revista esportiva trazia um anúncio, em que o time brasileiro buscava a sua afiliada para a comemoração do centenário. No início eu achei que fosse uma brincadeira dele. No meio da estrada onde estávamos, paramos no primeiro posto de gasolina e compramos a revista. И купихме вестника, който мога да го покажа по-късно. И всъщност там наистина, да, мога да го покажа, за да го снимат. Там наистина O anúncio dizia que o Grêmio procurava por sua afiliada, Gremina. Depois disso, nós voltamos para casa e, já que não tínhamos um computador próprio, resolvemos comprar um especialmente para poder acessar a página indicada na revista. Купихме си компютър, за да можем да се свържем по тази страница, която се посочваше в интернет. И какво беше? Você pode imaginar qual foi a minha surpresa quando entrei no site e vi uma foto de quando eu era um bebê. Eu já havia ouvido a história diversas vezes e sabia que o Grêmio possuía uma foto minha, mas eu fiquei muito emocionada com o fato de que em um país tão distante quanto o Brasil, um clube de futebol tinha minha fotografia e me convidava para o seu aniversário. Има моя снимка и ме издирват, за да ме поканат на тяхния юбилей. O encontro acabou não ocorrendo e o contato diminuiu novamente. Apesar disso, Grimiana ainda sonha com a reaproximação com o Dindo e espera poder acompanhar um jogo do clube que marcou sua vida desde o primeiro dia. Да, всъщност аз... Sim, claro. Seria um imenso prazer assistir a um jogo do Grêmio. Seria uma grande alegria e um grande desafio para mim também. Eu venho contando essa história durante toda a minha vida, desde que eu ainda era uma criança. Eu ainda acredito que vou ter a oportunidade de me encontrar com o Grêmio mais uma vez. Pode parecer um pouco fantasioso da minha parte, mas imagino que eles poderiam vir jogar de novo aqui contra o CSKA Sofia, pois o time daqui ainda existe. Eu gostaria de vir nesse mesmo estádio junto com os meus pais para assistir ao jogo. Isso já não pode mais acontecer completamente, porque o meu pai já faleceu, mas esse era o meu sonho. E така. Não, той се гордееше. Meu marido tinha muito orgulho da atenção que o Grêmio tinha dado a gente. Hoje ele ficaria ainda mais feliz se estivesse vivo. Гордееше. A verdade é que nem o tempo, nem a distância fizeram com que se perdesse o sentimento único que nutre Grimiana em relação ao Grêmio. A sensação de pertencimento ao tricolor, comum a qualquer torcedor do clube, ainda habita no coração desta gremista búlgara. Durante toda a minha vida eu senti o carinho deles. No meu coração, sinto que lá, do outro lado do mundo, existe um clube com um nome igual ao que eu trago. Eles sabem da minha existência e me deixaram com a impressão de que eu sou sempre bem-vinda. Estou honrada por trazer o nome de um time brasileiro. Tenho orgulho de me chamar Grimiana. Estou muito feliz por ter a chance de participar dessa reportagem e de poder entrar na casa dos brasileiros. Pois é, Grimiana. Pode ter certeza de que você é ainda mais querida pela nação gremista, mesmo sem nunca ter colocado os pés no Brasil. E por que não dizer que a história de amor à primeira vista entre o pai de Grimiana e o imortal tricolor é uma das maiores provas da grandeza do clube e da paixão de seus torcedores? Afinal, seja na Bulgária, no Brasil ou em qualquer outro lugar do mundo,
a velha máxima do hino tricolor, imortalizada pelo gênio Lupicínio Rodrigues, nunca sai de moda. Go Grêmio, aonde Grêmio estiver!